Olá, muito boa tarde. O Papa Francisco disse aos bispos de Portugal que acontece na Igreja uma debandada da juventude. Um tema que mereceu já uma investigação para doutoramento, tendo como ponto de partida 1.250 respostas de jovens sobre as representações que têm de Deus após o percurso da catequese. O padre Rui Alberto foi o autor dessa investigação e é hoje o convidado do programa Eclésia. Padre Rui, boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Já lá vamos ao estudo e ao percurso de todo esse estudo que o foi ocupando durante muitos anos, creio. Alguns, sim. Como é que reagiu a esta afirmação do Papa, a preocupação pela demandada da juventude? Mais do que a questão da debandada, alegra-me que nesta mensagem que o Papa dirige aos nossos bispos, uma talhada tão grande seja dedicada a estas questões da transmissão da fé às novas gerações. Não é? Isso significa que ele, e às vezes quem lhe prepara os discursos, tem essa preocupação. Sim. E isso é bom. Penso que esta intervenção do Papa pretende ser um sinal de alerta, um bocadinho abanar as consciências, dar cabo de um certo imobilismo que existe para a Igreja, juntos, procurarmos e construirmos novas soluções. É um tema que já esteve na visita à Limina em 2007, onde até se falou de um puxão de orelhas do Papa Bento XVI na altura, precisamente por causa dos itinerários de formação cristã. Volta a estar nesta visita à Limina. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós não evoluímos muito, não é? É evidente que há situações novas na nossa sociedade, não é? Esta questão da pós-modernidade, esta geração de jovens nativos digitais é algo que não existia no passado. Mas a verdade é que em Portugal, na nossa Igreja, maiormente nesta área, está tudo muito como de antes, não é? Há pouca inovação e pouco clima propício à inovação e à criatividade. O Papa fala-nos nas ferramentas, nos catecismos, por exemplo, que diz que são bons instrumentos, aponta sobretudo esse fator do testemunho, da experiência de fé em comunidade. O que é preciso para lá chegar? Sim, eu creio que transmitir a fé às novas gerações implica criar um sistema catequético rico, onde os materiais de catequese têm que ser um bocadinho melhores, isso é verdade, mas depois onde estão pessoas. Estão aquilo que e aí é que está a diferença toda, aí é que pode estar a diferença toda. O Papa chama a atenção para isso, não é? Chama para a atenção para os catequistas, para a comunidade, não fala tanto diretamente na questão das famílias. Agora, na combinação destas variáveis, destes agentes todos, tem que haver soluções que funcionem. O Papa chama muita atenção para a falta de entusiasmo e de credibilidade dos catequistas e da comunidade, não é? Os catequistas, há um pouco de tudo, não é? Tem havido um esforço muito grande de todas as nossas igrejas na sua formação. Agora, é evidente, há gente, de facto, com pouca preparação, com pouco entusiasmo, e se calhar temos comunidades pouco acolhedoras dos jovens. Isso nota-se em pequenas e grandes coisas, não é? Somos uma igreja que não aprecia demasiado os seus jovens, com a sua reverência, com as suas contradições, com a sua criatividade, às vezes até com a sua má educação, mas somos muito bons a dar o sinal de que os jovens não são muito bem-vindos cá em casa. A deixar as chegas moralistas diante de acontecimentos. O Papa pede para rejeitar esses itinerários formativos que assentam numa transmissão teórica dos conteúdos. É isso que perdura ainda em Portugal nos contactos que vai tendo? Não sei. Na verdade, não percebi muito bem esta afirmação, ou seja, aquela catequese essencialmente cognitiva, escolarizada, muito à volta de conteúdos, nos tempos do antigamente. Isso já não existe? Não sei se existe, mas não, quer dizer, no cenário público há décadas que a gente não vê isso. Não há ninguém a defender isso publicamente, não é? Claro, provavelmente ainda se encontram uns resquícios disso, alguns catequistas mal formados e tudo mais, não é? Mas é preciso termos a memória recente. Nos últimos 10 anos, o esforço de quem abria a boca era dizer é preciso ter cuidado com os conteúdos, não ter medo aos conteúdos. Quer dizer, agora há assim uma reviravolta. Acho legítimo, quer dizer, o Papa está a dizer coisas que eu acho fundamentais, mas é importante perceber, então, como é que é? Há aqui uma contradição? Não há. Qual a articulação entre experiência pessoal da fé e conteúdos? Que papel tem a comunidade? Que linguagem ou que protagonismo têm os próprios adolescentes e jovens na elaboração desses conteúdos? E são questões que não aparecem aqui, nem têm que aparecer, porque isto é um discurso breve, não é? Mas acho que nós que estamos empenhados na transformação de uma catequese em Portugal, tínhamos que levar isso a sério.
Vejamos que contributo decorre do estudo que fez para doutoramento, quando ele apresenta respostas a estas preocupações que o Papa dirigiu aos bispos. Algumas sim, não é? Eu tentei ser... Bom, acho que quando a gente se dedica à investigação, o melhor contributo que damos à Igreja é a honestidade científica, não é? Isso significa ter a capacidade de fazer as perguntas certas. As perguntas certas nem sempre são as perguntas mais imediatas. O que eu tentei fazer foi, porque há muitos anos que anda toda a gente a dizer que depois dos 10 anos de catequese há muita gente que se vai embora. Eu tentei, até porque pastoralmente estava empenhado com gente dessas idades, tentei ir falar com eles e perceber qual a experiência de fé que essa gente tinha. Não é? Ou seja, como é que viviam a fé, que ideia de Deus tinham e tudo mais. Dar-lhes a eles a palavra. Mais do que partir de uma grelha de perguntas elaborada por mim ou pelo manual qualquer da Igreja, dizer, dar-lhes palavra, deixar que as suas vivências, as suas contradições pudessem emergir. E aí apareceram alguns resultados interessantes, sim. Não é? E foram 1.250 conversas? Pronto, ali a maioria, foram cerca de uns 800, era de quem fez efetivamente os 10 anos de catequese. Depois havia quase como um grupo de controle, um bom grupo, umas centenas de gente que fez 4, 5, 6 anos de catequese e outro grupo também da mesma dimensão, de gente que não fez catequese ou fez 1, 2 anos. Não é? E em todos eles, essa certeza de que após a catequese é o abandono? Não. E essa é logo a primeira conclusão, se calhar, que interessa reter. Não, é que não há um abandono. Vamos lá ver. Vamos entender. Quem faz os 10 anos de catequese já é uma percentagem relativamente reduzida. Estamos a falar de 10, 12% de jovens. Isto é, se aos 16 anos termina a catequese, há apenas 10, 12, 13% de jovens que andam na catequese aos 16 anos. Não é? A questão do abandono é um bocadinho... Essas são categorias que nós temos. Abandono significará ir à missa ao domingo, não ir à missa ao domingo, ter um comportamento ético mais ou menos consonante com as propostas da Igreja. Aqui há um ir indo, não é um abandono, é um ir abandonando e tal. Não é? Há aqui algumas contradições. Agora, o que tenho claro é que a experiência da catequese, tal como nós a temos, com todas as críticas que ela possa merecer, faz a diferença. Ou seja, este grupo que faz 10 anos de catequese é, a todos os indicadores, diferente do grupo que fez só 4, 6 anos de catequese e ainda mais aquele grupo que não fez catequese nenhuma ou fez só 1, 2 anos. Não é? Isso vê-se na imagem de Deus, nas práticas de oração pessoal, nas práticas de Eucaristia dominical, nos padrões éticos, nos mecanismos de socialização religiosa. Todos temas que estavam presentes na tal conversa com... Sim, era um inquérito com muitas perguntas abertas, apenas 2 ou 3 perguntas fechadas. As pessoas escreviam muito, mas também quando não escreviam, esta iliteracia religiosa é também ela um indicador, não é? A ausência de respostas é também ela um indicador, sim. Disse há pouco que o abandono não é assim tão evidente como pode parecer. Há um abandono, lá está, de uma frequência a partir de estereótipos que possamos ter, mas que continua a existir à Igreja Católica, no caso. Este documento do Papa, este discurso dele, é um bocadinho binário. Sim, não, pertence, não pertence, estão dentro de bandaram. E logo isto é uma abordagem correta? Eu acho que os jovens estão indo, não é? Estão muito no gerúndio, não é? Aquilo que detecto é, há gente que está, naquela faixa de 16, 20 anos que investiguei, há gente que está na Igreja, que está em grupos, ou não está em grupos, mas está em grupos de jovens, está em alguns mecanismos de socialização, reza pessoalmente, uma percentagem interessante participa na Eucaristia, participa ou deseja participar, e às vezes assim há alguma confusão metodológica nisso, não é? Mas fazem a diferença, têm alguma presença, têm alguma pertença também, não é? Agora, a sensação que dá é que, mesmo até em termos de conteúdos dogmáticos, há um trabalho inacabado, não é? Ou seja, eu, na análise que faço, na interpretação propriamente dita, normalmente avanço com 2 linhas de interpretação e diz, olha, materialmente estas coisas não são uma fé cristã de acordo com os quesitos de catecismo da Igreja Católica ou coisa que o valha. Mas nós podemos fazer uma leitura mais benévola e perceber que latente está uma fé cristã e está um grande desejo de crescer nessa fé. O que há, e aí estou com o Papa, é uma falta de ofertas qualificadas de acompanhamento.
não é? Porque quando se tem 18 anos, quando chega à maioridade, entra-se no mercado de trabalho, no desemprego ou na faculdade, começa a haver alguma seriedade nas relações afetivas, há todo um mundo novo a acontecer e as pessoas estão um bocadinho desamparadas. E tem, por parte da Igreja Católica, ofertas que estão standardizadas, que são oferecidas indiferentemente para todo um grupo, para toda uma faixa etária. Não, nesta faixa etária há muito pouca coisa. Porque há experiências de qualidade insular. O que é que eu quero dizer com isso? Há pequenas experiências, pequenas ilhas ligadas a movimentos, ou grandes movimentos, por exemplo, os escoteiros católicos ou outros. Não é? Há pequenas ilhas com melhor ou melhor qualidade, mas normalmente há forte investimento, há muita formação dos agentes, há muito cuidado. Mas com uma oferta transversal... E é possível essa oferta transversal? Ou terá de ser mesmo essa solução insular, como dizia? Bom, aquilo que temos andado a desejar nos últimos 40 anos é que, bom, que as ilhas enchem e ocupem todo o terreno. Não sei se será viável, não é? Por outro lado, também não sei se neste contexto pós-moderno, fragmentário, necessariamente plural, se é possível pensar sequer uma proposta que resolva todas as soluções. Creio é que, como Igreja, deveríamos criar um clima que facilite a rede, a comunicação das diferenças, e é isso que a Igreja, é catolicidade, não é? E que mais propostas pudessem aparecer. O tal ambiente de acolhimento que o Papa fala. Neste estudo, portanto, é uma abordagem empírica a partir de todos esses dados. Depois, que enquadramento académico tem essa abordagem empírica? Bom, eu não faço sociologia da religião, não faço psicologia da religião, eu faço teologia prática, não é? Ou seja, quando desenho os instrumentos, as minhas perguntas de partida são a partir da fé cristã. E tento chegar a uma leitura teológica, quer naquilo que se chama dogmático, seja sobre os conteúdos, seja em termos da prática eclesial, não é? O que é que aparece lá? Pronto, as pessoas basicamente acreditam no Deus cristão, pronto. Sim. O Espírito Santo, neles como nos pais e nos avós, está no desemprego, não é? Assim, é claramente, tem um déficit de representação. A igreja que eles vivem é uma igreja muito ligada ao seu grupo, e quem tem, quem não tem, está feito ao vivo, desculpa a expressão, ligado ao catequista, ou esse animador de referência. As famílias são importantes, as famílias entendendo a pluralidade que há, porque não é família em geral, é o pai ou a mãe, ou a avó, ou é um irmão, uma coisa do género, não é? Depois é interessante é ver quem não está, não é? Por exemplo, os média. A mim surpreendeu-me porque todas as questões que apareciam sobre fontes de influência e tal, eu perguntava, mas então, porquê é que os média, a escola, que são agências poderosas de formação mental, porquê é que esta gente não os detecta? Será que são tão anómalos que não veem televisão, não ouvem rádio, não acedem à internet? Óbvio que não. Óbvio que não. Parece-me que as pessoas tiveram, já que na esfera pública portuguesa a experiência da fé e a questão de Deus está reprimida, não tem lugar de cidadania, as pessoas, estes jovens, tiveram que elaborar um discurso underground, que têm nestes pequenos círculos, mas que não conseguem partilhar nas suas esferas de socialização habituais. Não é? E isso, quando não consegues falar, aquilo que não falas não existe. Mas acabam por ser experiências muito positivas, essas que têm em pequenos círculos, e os jovens revêem-se nelas. Sim, mas isso depois tem custos, não é? Por exemplo, tens uma fé muito ligada à qualidade de vida pessoal, uma dimensão social da fé, uma dimensão política, no sentido... Mas depende de estratos da própria sociedade? Está confinado a determinados estratos? Não, isto é, esta ideia de que a fé deva ter um impacto sociopolítico está completamente ausente. Não é? Porque a fé é sempre vivida em relações de curto alcance. Os colegas do meu grupo, as pessoas com quem me dou bem, aí a fé é falada, produzida, transformada, vivida. Há uma dificuldade em perceber a fé em horizontes mais amplos, como pode ser a paróquia, a Igreja Universal, mas também de viver a fé numa sociedade que não é cristã. Não é? Porque este discurso sobre a fé é reprimido na nossa cultura portuguesa, isso é óbvio. Não é? E não há capacidade, nomeadamente dos jovens, de o ultrapassar? Não. Parece-me que nós, enquanto agentes educativos, deveríamos potenciar estes mecanismos deles para criarem um pensamento e uma prática necessariamente alternativa. Não é? Dando cidadania também à própria fé, não é? Neste estudo, a conclusões vai chegando depois o Padre Rui Alberto. Que propostas também práticas para a pastoral da Igreja no setor?
Parece-me que, bom, o estudo é mais interpretativo, não chega É mais empírico, não é? Mas não, mas acredito um bocadinho, sim, mas há questões que são, para mim, são óbvias. Primeiro, precisamos de uma síntese de fé mais enculturada aos dias de hoje. Não é? E isso enculturar não é uma questão de modas, significa recuperar todo o nosso património de fé. Há coisas que não estão, a questão do Espírito Santo, a questão da vivência dos sacramentos, a vivência real, não é? A questão da Eucaristia está esquecida como proposta. Não só frequência, né, Não, estou a falar das propostas que na catequese habitualmente se faz, há de facto ali algum desinvestimento. Por outro lado, precisamos de criar, de reforçar esta rede eclesial, não é? Ainda com alguma redundância. Não é? Ou seja, precisamos das famílias, precisamos dos grupos, precisamos dos catequistas, isto é, estes adultos que estão mais presentes, e precisamos de uma comunidade que dê um sinal positivo de acolhimento. Depois, temos a necessidade de ajudar estes jovens a serem pequenos teólogos. O que é que eu quero dizer? Não se trata de fazer livros, mas trata-se de os ajudar a encontrar a autonomia para produzirem um discurso de fé que nasce das categorias deles. Porque, de outra forma, isso não acontece. Aliás, de alguma forma, isso já com alguns já está a acontecer, porque, à conta disso, para perceber um pouco isso, eu investiguei também qual é a oferta catequética, observando o discurso dos catecismos e as representações dos catequistas. E é interessante observar que as representações oferecidas pelos catecismos não são iguais às representações de Deus dos catequistas, que por sua vez não são iguais às dos miúdos, não é? Mas há mais semelhança entre o discurso dos catequistas e o dos miúdos do que propriamente o dos catecismos. As pessoas estão a produzir a sua teologia, isto é, o seu discurso, o seu falar sobre Deus. E isso, mais do que ser ignorado ou reprimido, deveria ser potenciado e purificado, eventualmente. Parece ir ao encontro precisamente daquelas propostas que o Papa faz, do acompanhamento mais pessoal das propostas. Sim, toda esta questão tinha que ser muito tal aquilo que ele diz, o pastor com o cheiro a ovelha. Isto é, a gente funciona muito nos nossos gabinetes, nas nossas academias, nos nossos livros escritos em alemão e outras línguas um bocadinho estranhas. E é preciso meter as mãos na massa, na vivência destas novas gerações, com as suas pobrezas, as suas fragilidades e as suas contradições. Fazendo de facto a linguagem própria de cada um. Padre Rui Alberto, tanto na investigação como no acompanhamento que vai fazendo já há muitos anos do setor da catequese e da pastoral juvenil, algumas ideias para que, enfim, os desafios que vão sendo apresentados não permaneçam letra morta? Acho que precisamos urgentemente na Igreja em Portugal de um clima mais estimulador das redes. O que é que eu quero dizer? Hoje a gente, enfim, com esta história das redes sociais está de moda, mas precisávamos ter mais rede, isto é, de haver mais gente a pensar e a partilhar as suas propostas, as suas intuições, ainda que seja de forma frágil e mal elaborada, e que tivéssemos mais cabos a ligar-nos uns aos outros, para não estarmos isolados como ilhas. Não é? Nesta Igreja que é católica, precisamos de conservadores e progressistas, de gente que valoriza a oração e gente que valoriza a intervenção social, gente que valoriza mais uma linguagem tradicional e gente que valoriza mais a inovação. E precisamos de muitos mais cabos a ligar-nos entre nós. E pedi aos responsáveis que sentissem como sua responsabilidade primeira a criação deste ambiente. Só assim é que poderão aparecer e ser divulgadas e purificadas e corrigidas e criticadas uma variedade ampla de propostas que poderá ajudar as novas gerações a crescer. E a fazer com que as tais ilhas possam, de facto, alargarem-se progressivamente. Como salesiano, o contributo que este estudo também deu à concretização do carisma salesiano neste tempo? Sim, para nós, eu nos últimos anos tenho trabalhado ligado à editora, que é um pouco às edições salesianas, que é um pouco o esforço que os salesianos em Portugal têm na produção de materiais para o serviço da Igreja aqui nesta nossa terra. O estudo dá-nos algumas ideias, isto é, ajuda-nos a perceber de uma maneira clara, sem ser por ouvir dizer, olha, onde é que estão as dificuldades, quais são os recursos que estão a aparecer, quais são as categorias com as quais podemos e devemos negociar. E a partir daí, repensar materiais, alterar linguagens, investirmos forte na formação dos operadores e das famílias, não é? Porque isso são parceiros que estão, as experiências felizes têm aparecido, significa que há sempre famílias e ou também catequistas. Pronto, isso dá-nos algumas pistas, sim. Este discurso de Papa aos bispos de Portugal e depois também a entrevista que deu à Rádio Renascença, onde o tema voltou a ser fortemente analisado,
Que trabalho vai merecer nos próximos dias, nos próximos tempos, onde está envolvido? Eu penso que mais do que a questão do puxão de orelhas, porque o problema do puxão de orelhas... Já foi em 2007. Sim, pronto, mas atenção, aqui há críticas muito sérias, não é? Isto, depois do escaldão a coisa passa, não é? Que gostava era que as pessoas olhassem para isso, e eu falo em primeiro lugar para mim, e neste discurso do Papa que eu tenho aqui, isto impresso aqui, isto dá 3 páginas e pouco, sim. E bem metade... entre 1/3 e metade, anda à volta desta questão da transmissão da fé às novas gerações. Significa que o tema é urgente, porque o Papa o diz. Mas também, se tivermos olhinhos para ver, encontramos muita gente completamente à toa. Isto é, muita gente com mais dinheiro, com menos dinheiro, com mais emprego, menos emprego, muita gente muito sofrida. Quando nós, os crentes, não partilhamos o melhor que temos, que é esta vida feliz do Evangelho, estamos a ser indecentemente ladrões da felicidade que essa gente tem direito. Não é? Se isto começasse a entrar nas nossas cabeças e nos nossos corações, então as nossas mãos, isto é, o nosso agir, seria transformado. Esperemos que assim aconteça, enfim, a partir dos desafios que o estudo que realizou nos deixa e também a partir dos desafios colocados pelo Papa Francisco. Muito obrigado, Padre Rui Alberto, por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar o seu ponto de vista sobre a catequese e os desafios que o Papa Francisco colocou no discurso que dirigiu aos bispos de Portugal na visita à de Límina. Mais logo, ouça o programa Eclésia também na Antena 1, pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.